Professora Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, pela disposição em ter aceito o nosso convite. Eu estou aqui atendendo a pedidos dos meus alunos. Eu abri esses dias uma caixinha e perguntei o que eles gostariam de ver aqui no meu Instagram. E aí chegou lá as informações pedindo conteúdo para concurso público. Ah, professora, dica de concurso, quero saber sobre concurso, para quem está estudando para concurso. Eu falei, já faz tempo que eu queria chamar a professora para fazer uma aula aqui no meu Instagram. E aí deu certo, porque o pessoal pediu exatamente esse tema. Então, gente, hoje com vocês a professora Luciana, vou deixar ela se apresentar, ela falar sobre isso. Quando eu trago um convidado aqui, eu não fico falando, entrando, eu deixo a aula totalmente com o convidado e a convidada. Então, professora, fica à vontade para se apresentar e dar a sua aula. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar, é falar de concurso público, porque foi algo que mudou a minha vida, tem mudado a vida de centenas de alunos e eu gosto muito de falar de concurso público. Eu acho que muita gente que está aqui já conhece o meu trabalho, já conhece o trabalho da Regiane, que é uma pessoa assim, que eu admiro muito, tem um trabalho muito comprometido e a gente sempre se identificou muito, né? A gente sempre conversa, sempre se identifica. Então, assim, gente, para quem é novo por aqui, eu quero até que vocês coloquem aí nos comentários. Eu estou vendo muita gente conhecida por aqui, né? Se você é novo, coloque aí nos comentários, eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Farias, já sou formada em serviço social há mais de 11 anos. Formei em 2008, já até perdi as contas. Não, tem mais de 15 anos já, né? Mais de 15 anos, formada como assistente social. Em 2013 foi quando eu tomei a decisão de estudar para concurso público. Mais ou menos em finalzinho de 2014 para 2015 foi quando eu passei em concurso público, ainda demorou um pouquinho para ser chamada. Sou assistente social na área da saúde. Atualmente, por interesse particular. Em 2022, eu tomei a decisão de focar no público, mas pretendo voltar. Ainda tem 2 anos ainda de licença por interesse particular. Olha só. 2 anos. Eu trabalhava em hospital pronto-socorro, era um trabalho assim bem intenso, é um desafio muito grande atuar na saúde pública. Era assim, uma experiência incrível, posso falar que foi uma experiência muito boa. Muito estressante, mas também muito boa. Aí, para finalizar aqui a apresentação, 2021 para 2022 eu fiquei bem mais ativa aqui no digital e eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. Então, esse problema que eu adquiri foi, assim, em circunstância de muito estresse, né, de muito trabalho. E aí eu consegui ficar só no digital, fazendo esse trabalho que eu amo, né, falar de concurso público, como eu falei no início. E é algo assim que eu tento motivar as pessoas que estão passando por aquela situação, de que formaram, não estão trabalhando. E eu costumo falar que concurso público é uma das oportunidades que nós temos. Existem centenas de oportunidades que nós podemos ter na área de serviço social. E concurso público é uma dessas possibilidades. É uma coisa que nos dá segurança. Eu acredito que todo mundo quer ter segurança. Eu estava até conversando com um amigo que ele falou assim, nós temos que fazer 2 escolhas, ou quer segurança ou quer liberdade. Se a gente vai trabalhar aqui, né, como autônomo, a gente quer liberdade. Se a gente vai trabalhar no concurso público, no processo seletivo, a gente tem a estabilidade, né? A segurança. E às vezes não dá para a gente escolher os 2 ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. E aí eu optei pelo concurso público, né? Ajudar os colegas a estudar para concurso público. A minha experiência na parte de concurso já está chegando, eu acho que há quase 10 anos. Então, eu já pesquisei assim centenas de bancas de concursos públicos. Eu já nessa live aqui posso falar para vocês o que você deve estudar, o que você não deve estudar. Isso vai ser muito importante. Sim, aquilo que eles cobram nas provas, o que eles cobram nas provas, qual é o perfil das bancas de concursos, o que elas, o perfil de autores que elas colocam nas bancas, que perfil são esses. Então, eu consigo falar para vocês praticamente tudo, você já sai daqui sabendo que você tem que estudar. Ótimo. Seus alunos já vão sair daqui sabendo o que tem que estudar. E não tem segredo, não tem segredo. É muito objetivo que eles cobrem concursos públicos. Além disso, dessa parte dos autores, né, a gente também identifica o perfil das questões que eles vêm cobrando nos últimos anos. Alguns assuntos eles já estão colocando assim mais nas provas. Tem também a parte dos assuntos que são nível básico, eles cobram
vou até falar para vocês aqui sobre a parte do tipo de concursos. E aí eu quero que vocês me falem, você que está interessado em concurso público, qual é o concurso que você deseja fazer, se você já tem algo em vista. Tem um concurso que está para sair, que é o concurso dos Correios. Eu vou falar aqui alguns, tá bom? Correios? Concurso dos Que Correios. legal. Momento, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, segunda-feira que vem. Já estão esperando, já foi escolhida a banca, vai ser a banca IBFC. Já foi confirmado também que nós teremos vagas para assistentes sociais. Concurso dos Correios, muitos anos tem concurso dos Correios. E o que é positivo nos concursos dos Correios é porque você trabalha lá nos Correios e o salário vai aumentando, né? Conforme o tempo vai passando, o salário vai aumentando. Então, é bem positivo quem deseja trabalhar nos Correios. Ainda não posso falar para vocês das vagas. Quantas vagas, para onde vai ser, eu ainda não tenho essa informação, mas assim que sair, eu vou falar. Então, o concurso dos Correios a nível federal. Nós também temos o concurso da Polícia Federal. Polícia Federal também é um concurso que chama muita atenção, né? Muita gente quer trabalhar na polícia. Ele é um concurso que, no início, eles falaram em 13 vagas para agora eles diminuíram para 7 vagas para assistentes sociais. O que é bom do concurso da Polícia Federal? Não tem idade limite para fazer. Olha, até 70 que bom. tentar o concurso da Polícia Federal, você pode. Então, já foi feito o pedido para que liberem essas vagas, que é para a Polícia Federal, para a área administrativa, tá? Então, nós estamos aguardando também o concurso da Polícia Federal. Qual mais? Deixa eu ver aqui. Outros aqui. E aí a gente tem um concurso do TSE, que a prova já vai ser agora em dezembro. Alguém se inscreveu no concurso do TSE. TSE é para trabalhar nos TREs. Alguém se inscreveu no concurso do TSE ou não? E nós temos mais um que é muito aguardado, Regiane, que é o concurso do INSS. É um concurso assim que chama muita atenção. Muita gente tem vontade de atuar como assistente social no INSS. Só que é um concurso que já faz muito tempo que não tem e provavelmente não vem agora. Provavelmente ele só vem em 2026. Mas pode acontecer deles abrirem vagas para nível técnico, que é o nível médio. Em 2002 teve, né, para nível médio. Muitos assistentes sociais tentaram. Então, assim, tem gente que quer tentar porque também o salário é muito bom. Nível médio do INSS está pagando o valor que está pagando até mais que um concurso de prefeitura. Nossa! Dependendo da prefeitura. Então, é um concurso que chama muita atenção, até por conta da estabilidade, né? De você também ser servidor público federal, né? Tem aquela sim. Então, é um concurso que chama muita atenção. Eu já tenho alunos que estão estudando para o concurso do INSS, só que eles estão assim. Eles estão estudando para o concurso do INSS, mas eles estão tentando outros concursos, porque não tem, eu acredito assim, né? Eu acredito que não tem como você focar só no INSS nesse momento, porque ele vai demorar muito. É a longo prazo aí, né? É um estudo a longo prazo. Então não tem como você, eu vou me dedicar só para o INSS. Só se você já for concursada, se você já trabalha, se você tem uma renda, né, mensal, aí tudo bem. Aí, beleza, né? Vai estudar para o INSS porque você já é concursada e você tem um sonho de atuar no concurso público federal. Então, beleza. Mas se você não está trabalhando, não está ganhando nada, eu não indico você ficar estudando só para o INSS. Eu indico você ficar estudando para vários concursos e esse eu acho que é o concurso mais esperado. Tá? Esse é Eu acredito que sim também, né? Do TJ também, né? Sim. Aí, pois é, a gente estava falando... TJs também são bem esperados. Sócio jurídico também é muito esperado, até por conta do salário, né? Eles são concursos assim que pagam bem, mais do que de prefeituras. Tem prefeitura que paga bem, mas não são todas as prefeituras que pagam bem. Não. A gente tem aí prefeitura pagando R$2.000 para assistente social. Prefeitura. E sócio jurídico a gente já vê aí 8 mil, 9 mil, 10 mil. 8, 9 mil. Vai depender do concurso. Aqui na minha cidade, um assistente social do judiciário é mais de 10 mil. Do judiciário é mais de 10 mil. Esse do TSE é 13 mil. O do TSE, que a prova vai ser em dezembro. Esse já fechou as inscrições? Esse já fechou as inscrições. Já quem está estudando. E de uma forma geral, assim, o que é mais cobrado do serviço social nesses concursos esses que você citou até agora?
As bancas, elas seguem praticamente o mesmo perfil. O que muda das bancas é o nível de dificuldade. Nós vamos ter aquelas bancas... No Brasil, existem centenas de bancas de concurso. Aí, para quem está iniciando, as bancas de concurso são aquelas que organizam as provas. Então, no Brasil, existem centenas de bancas de concurso que a gente não conhece, porque são bancas muito pequenas, realizaram poucas provas, são empresas pequenas. Vamos dizer que existem aquelas empresas menores, que são aquelas que organizam as provas de concursos, e muitas prefeituras, principalmente prefeitura, contrata essas bancas. Muitas vezes você nem vai encontrar provas dessas bancas, porque elas não são muito conhecidas, é uma empresa pequena, não tem. E nós vamos ter aquelas bancas tradicionais, que vocês que já estão estudando já conhecem. Nós vamos ter a banca CESP-Sebrasp, que inclusive é a banca que vai fazer concurso do INSS, provavelmente vai ser ela. Concurso do TSE vai ser a banca CESP-Sebrasp. Concurso da Polícia Federal provavelmente também vai ser a banca CESP-Sebrasp. E eu lembrei de outro que também está tendo as inscrições, que é o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, que também vai ser a banca CESP-Sebrasp. Então, a banca CESP-Sebrasp, ela é uma banca tradicional, ela é uma banca muito conhecida. Se você entrar na internet, entrar lá no site do PCI Concursos, você vai encontrar centenas de provas dessa banca. Então, ela é uma banca grande, conhecida, que realiza muitas provas. E aí nós temos outras bancas tradicionais, como a banca FGV, como a banca FCC. A banca IBFC está ficando também uma banca muito conhecida. Essa eu não conhecia. A IBFC, ela faz os concursos da IBSE, né? Que é aquela empresa brasileira de serviços hospitalares, ela que faz. E assim, aí as bancas... eu vou chegar lá na pergunta que tu... Não, tranquilo. Eu vou chegar lá. Então, existem centenas de bancas, existem essas bancas menores, existem essas bancas maiores. Só que o que elas têm em comum é que elas cobram praticamente os mesmos assuntos. Um assunto que todas as bancas cobram, que eu vou falar para vocês, até deixei aqui separado. Fundamentos do serviço social, que é a história da profissão. Então, esse assunto, tanto as bancas menores como as bancas maiores, eles vão cobrar fundamentos do serviço social. Então, para você que está iniciando o estudo para concurso público, eu já te indico, começa a estudar pela história do serviço social. A história do serviço social, ela é bem ampla. Tem pessoas que começam a estudar pela história do serviço social no mundo. É até o correto. Mas as bancas, elas cobram mais a partir da história do serviço social na América Latina. Aí, o serviço social na América Latina, e chega aqui no Brasil, eles gostam de cobrar partes. Então, para você que está iniciando, tem alguém que está iniciando, coloca aqui nos comentários se você está iniciando. Então, está iniciando o estudo, começa a estudar fundamentos do serviço social. Dentro de fundamentos, você vai ter que estudar vários assuntos, porque nem sempre a banca vai colocar de forma detalhada a parte que ela quer da história. Mas como a gente já tem experiência e nós sabemos que um assunto puxa o outro da parte teórica, nós já sabemos que, por exemplo, questão social. Questão social. Essa temática, ela está dentro da história do serviço social, porque só existe serviço social por conta das expressões da questão social. Só que nem sempre está no edital. Sim, nem sempre está no edital. Só que você já sabe que você tem que estudar, porque é uma pergunta que eles podem te fazer na prova. Outra parte que eles gostam de perguntar é o serviço social na contemporaneidade, projeto ético, político, tudo isso está dentro da história do serviço social. Movimento de reconceituação, eu nem falei na ordem aqui. Não estou falando na ordem. Não tem problema. E essas questões caem, tem questões de data que faz uma confusãozinha, né? Sim. As bancas, elas gostam de cobrar acontecimentos marcantes, datas, nomes, conceitos. Então, é isso que eles cobram. Quando a gente pensa em concurso público, a gente pensa em algo assim muito direcionado, muito objetivo, levando muito para a parte teórica. É bem diferente, por exemplo, o seu trabalho é um trabalho assim bem da parte prática, né? Atuação, que o perito vai fazer. Para o concurso público é um pouco diferente, porque a gente nem vai colocar ali a nosso senso crítico, como a gente coloca na nossa prática, né? Na nossa atuação. A gente vai muito levar para a parte teórica, conceitos, é tudo relacionado a conceitos. E aí, como eu falei, as bancas, as maiores e as menores, elas têm algum jeito de colocar as provas. As bancas de prefeituras, elas já vão colocar uma questão de nível mais fácil, dependendo da banca e do concurso de prefeituras. Ela vai colocar uma questão mais fácil, vai ser aquela questão assim que todo mundo acerta, sabe aquelas questões que você nem precisa estudar, que todo mundo acerta?
São essas bancas menores de concurso de prefeitura. Tem aqueles concursos assim que colocam uma vaga, 2 vagas, poucas pessoas se interessam. Então, provavelmente, a prova vai ser de nível fácil. Eu já fiz esse levantamento. Provavelmente vai ser de nível fácil. Agora, se for um concurso de prefeitura que seja de saúde, aí vai fazer um concurso de prefeitura na área da saúde, o salário está razoavelmente bom, então tenha certeza que a prova já vai ser um nível mais mediano, porque ele vai querer fazer, ele vai querer peneirar, ele vai querer pegar os melhores, aquelas pessoas que já estão estudando, que conseguem ter ali, consegue ter a compreensão e interpretação de texto, então ele vai pegar essas pessoas que já têm um nível de conhecimento mediano para difícil. A interpretação de texto tá pegando, né? Sim, compreensão e interpretação de texto. Por isso que é importante também, quando você começa a estudar serviço social, você começar a estudar a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa vai ajudar no estudo, das temáticas de serviço social. Ajuda muito. A gente começa a interpretar melhor as questões. Então, é isso. Aí, falando das bancas, normalmente, banca CESP, Sebrasp, ela é uma banca mediana. Ela coloca questões de nível fácil, mas também ela coloca nível médio e nível difícil. Bem difícil. A da VUNESP eu acho assim, extremamente complexas. Isso, da VUNESP ela é um pouquinho também mais complexa. E assim, banca CESP, por exemplo, é uma banca que vem questão fácil, mas ela é muito assim de interpretativa. Ela não coloca muitas coisas que a gente chama de decoreba, como uma banca IBFC. IBFC é uma banca assim que é fácil de responder questões da banca IBFC. E vai ser o concurso da IBFC, vai ser dos Correios, né? Como eu falei. É uma banca que é fácil, por exemplo, ela gosta de colocar datas, qual foi o ano que surgiu no Brasil? Aí ela coloca lá vários anos, sabe, 1930. Então, ela é bem objetiva. Ela já é mais objetiva, porque esse lance de data também confunde. Nós tivemos muitos marcos históricos com datas, né? Que tem que fazer alguma coisa para tentar decorar e entender isso daí, né? Eu fiz depois vocês entrem aqui, eu fiz uma linha imaginária da parte da história do serviço social, para que você consiga memorizar essa linha. Aí, toda vez que você for estudar, você vai se situar no tempo, porque eu acredito que essa era a nossa... Eu falo nossa porque a gente passou pela graduação e ela era aquela correria, né? Sim. Então, dificuldade, eu não conseguia me situar no tempo. Aí eles estão falando desse momento, aí tinha outra disciplina, eu ficava totalmente perdida. E aí, quando eu fui para o concurso público, eu comecei a entender os períodos que as coisas estavam acontecendo. Então, eu fiz essa linha imaginária daqui do meu perfil, depois vocês olhem lá. Então, eu fiz essa linha imaginária, começo lá na América Latina, no Chile, na América Latina. Então, a gente se situa na história e aí a gente consegue, por essa linha imaginária, chegar até a década de 90. A gente consegue chegar. Que aí, quando acontece ali a ruptura do serviço tradicional, né, e entra o serviço social renovado a partir do movimento de reconceituação. Isso. Se você consegue fazer essa linha imaginária, fica muito fácil de estudar a história do serviço social. Fica bem objetivo. E aí tem outro assunto também que já entra nessa parte que você atua, né, como perita, que é a parte dos instrumentos de trabalho do assistente social. Eu acredito que não tem nenhuma banca que não cobre esse assunto. Todas as bancas de concursos públicos, todas. Vai cair sobre os instrumentos. Vão cobrar os instrumentos. Se vocês... eu não estou acreditando no que ela está falando. É só você baixar uma prova de concurso público. Vai cair. Relatório, laudo, parecer, estudo social cai bastante, porque o pessoal faz muita confusão achando que estudo social é documento. E estudo social não é documento, é um processo metodológico, processo de conhecimento, de coleta de dados. E sempre cai porque o pessoal acha que estudo social é documento. É verdade. Isso daí acontece muito. E aí, nessa parte que você está falando do estudo social, ele vai calar o conceito, vai querer o conceito, é isso que ele vai querer. Se for uma banca FGV da vida, que é a banca que a gente considera a mais difícil, a terror dos concurseiros, é a banca FGV, é uma banca, assim, muito difícil. Ela é difícil. Difícil demais. Eu acho que ninguém vai caparitar essa banca, porque ela traz coisas de outro mundo. É de outro mundo que ela traz, porque às vezes a gente não consegue achar nem de onde ela tirou. E tem outro da banca FGV. Se uma questão estiver errada, a gente colocar recurso, dificilmente eles aceitam recurso. Então, é uma banca assim que ela é difícil e ela não aceita recurso. Você tem que ser uma
coisa assim, uma explicação muito fera mesmo, porque eles não aceitam recurso. Eles não consideram. Então, assim, dos instrumentos que eles cobram, estudo social, laudo social, parecer social, perícia social e relatório social. E o estudo social que eu já falei, né? Então, esses são os principais. Se for uma banca FGV, em uma pergunta, ele coloca todos esses instrumentos que eu estou te falando. Em uma pergunta. Meu Deus! Em uma pergunta. Faz Se for uma banca, confusão mesmo. faz. Se for uma banca IBFC, ela não vai fazer essa maldade. Ela vai perguntar o que é o estudo social, o que é o laudo social. Se for uma banca CESP, também vai colocar um de cada. A banca CESP ela vai confundir um pouquinho. Ela vai trocar o que é laudo social, ela vai colocar ali na perícia, ela vai trocar um pouquinho. Então, o estudo que eu faço, Regiane, com os meus alunos, né, a forma como eu consegui passar, é um estudo muito direcionado, é um estudo muito objetivo, em cima daqueles assuntos que realmente são cobrados em provas, porque eu vejo assim, não tem como nós estudarmos tudo que foi cobrado ali na graduação, que nem na graduação nós não estudamos todos os anos. Imagina para concurso público. Então, mas o edital vem com tanta coisa, que se a gente for seguir tudo lá, não dá conta, né? Não dá. Não tem como. Ainda mais que a gente não vive só para o estudo, né? Vai me falando aí se o áudio está bom. A gente não vive só para o estudo, todo mundo tem suas vidas, né? Tem gente que trabalha fora, tem gente que trabalha em casa, então vejo que é difícil, né? E assim, eu tenho batido muito nessa tecla com os meus alunos para começar a estudar e as pessoas que estão vindo estudar com a gente, para criando essa mentalidade de que você tem que começar a estudar antes do edital abrir. Não tem mais tempo de você ficar e vou esperar o edital abrir para começar a estudar. Não tem como. Cada vez mais as pessoas elas estão se profissionalizando, elas estão estudando, elas começaram a entender que é importante estudar antes do edital abrir. Então, o assistente social que ele está esperando, vou esperar o edital abrir porque eu não sei o que vai. É uma desculpa isso, viu? Eu vejo. É porque tem muita coisa para estudar até esse edital sair. Vai estudando o básico aqui. Olha o tanto de matéria que você falou aqui, já que cai em todos os concursos, né? Então, nós sabemos sim os assuntos que serão cobrados. Dependendo da banca, a gente até sabe se vai ser nível fácil ou nível difícil. Então, quando você que está esperando aí um concurso, você fica falando, eu vou esperar o edital abrir porque eu não sei o que vai cair. Então, é uma desculpa, porque você tem que começar a estudar. Se você não começa a estudar, você fica para trás. Até porque não cai só serviço social, cai outras coisas também. O colega falou da matemática ali, cai muitas outras coisas. Então, tem que estudar sempre. Dependendo do concurso, cai muita disciplina, como do INSS. Agora, por exemplo, do TSE, eles foram bonzinhos. E está acontecendo isso. As bancas elas estão criando agora um outro perfil de provas. Por exemplo, do TSE, eles estão cobrando serviço social, língua portuguesa, direito administrativo e redação. Só isso. Nem direito eleitoral eles não estão cobrando. Não estão cobrando. Não estão cobrando. Então, quem for fazer esse concurso está se dando bem, porque não vai cair raciocínio lógico, não vai cair matemática, que são disciplinas que de serviço social tem um pouco mais de dificuldade. Ai, gente, quando cai, eu falo para meus alunos, eu falo, gente, quando cai matemática nos concursos, eu já fico até desanimada. Eu vou bem nas outras matérias, mas chegou na matemática ali, ela me pega. Sim. Ai, infelizmente. Todo mundo do serviço social, né, tem essa dificuldade com essa parte das exatas. Isso daí é fácil. Mas é verdade. O pessoal fala, professora, traz conteúdo de concurso, eu queria saber o que é mais cobrado, as bancas e tal. Eu falei, gente, eu não tenho competência para falar de concurso público, não. Porque eu já passei em alguns, mas não a ponto de ser nomeada, de ser chamada, porque eu sempre paro ali na matemática, gente. Eu vou fazer o quê? Eu sou boa em outras coisas e tá tudo bem. Mas acontece coisa também, aí só terminando aqui a parte, eu vou te falar sobre essa parte. Então, o nosso estudo ele é bem direcionado em cima dos assuntos recorrentes. Às vezes as pessoas me chegam comigo, eu quero todo edital. Eu não estudo todo edital. Então, se a pessoa ela vem comigo, eu só vou estudar se tiver todo edital. Então, ela vai procurar outro perfil que estude todos os assuntos. Passa tudo. Ela vai estudar só os assuntos recorrentes, porque são esses que são cobrados em provas. E pode ter certeza que se você estudar em cima desses assuntos, você vai estar lá na frente. Vai estar além de muita gente aí. Porque foi assim que eu consegui passar em concurso público. Meus alunos estão passando dessa forma, estudando pelos assuntos recorrentes. Eu vejo
Lá eu falo que você coleciona alunos aprovados. A gente sempre tem muito feedback. E assim, tem alunos que nem vêm nos falar, né? Ainda tem aqueles que Sim. passam e que não vêm nos falar. Então, a gente tem muito aluno aprovado, porque a gente veio aí desde 2017 para 2018 trabalhando com concurso público. Então, são muitos anos. E muita gente já foi aprovada naquela época, muita gente já trabalha. Tem pessoas assim que, inclusive, trabalham no concurso público, já trabalham no digital também. Então, já há bastante tempo, né, que eu estou nessa parte. Então, eu falei aqui dos fundamentos, instrumentos, aí nós temos o planejamento, pesquisa social, que também são assuntos recorrentes, a nossa legislação profissional, código de ética, lei de regulamentação. Lei de regulamentação, eles gostam muito de cobrar a parte das atribuições privativas e competências do assistente social, porque é tudo muito parecido, eles sabem que isso confunde, e quando eles vão colocar na peneira... São muito parecidos. Aliás, eu sempre pego aqui na tecla, porque tem gente que não sabe nem a diferença de atribuição e competência, que é artigo 4 e artigo 5. Então, isso aí tem que estudar, né? Mas assim, o estudo, como eu falei, é diferente do estudo que você faz para a prática dele. Para a prática. É diferente. Por exemplo, eu criei, na verdade, várias pessoas usam essa técnica, né? A gente utiliza uma técnica assim. Se é atribuição privativa, a gente já sabe, né, pela lógica privativa, que só o assistente social vai fazer. Mas lá no texto, o serviço social sempre vai estar no singular. Então, nem precisa você entender todos aqueles artigos para provas de concurso, tá? Mas se você for atuar, você vai precisar entender, né? O que aquilo dali significa. Mas para concurso público, levando para a parte teórica, se é atribuição privativa, sempre vai estar serviço social no singular. Se serviço social aqui já. Singular, nós já sabemos que é atribuição privativa do assistente social. Se está serviços sociais no plural, eu já sei que é uma competência. Então, não tem como errar. Na prova, Regiane, o que acontece? São muitas questões de vários assuntos. Às vezes dá um branco. Então, eu trago muito isso também. Leva o macete para o momento da prova. Começa a aprender macete, começa a criar mnemônico, que eu, por exemplo, do movimento de reconceituação. Movimento de reconceituação é um assunto de um autor que fala difícil. Só que na prova de concurso público, a gente precisa estar cortando caminho para chegar lá na aprovação. Movimento de reconceituação, bora criar um mnemônico. Vamos criar o mnemônico da PRI. PRI. Todo mundo conhece uma Priscila. Só lembrar no momento da prova da PRI. Quem é PRI? Perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura. Então, amei! 3 palavras, eu consegui dividir os 3 momentos do movimento de reconceituação, que quando a gente está na graduação, a gente não consegue entender o que é a reconceituação. Então, eu sempre falo isso, né? Para você sempre estar criando esses mnemônicos, para que quando chegue no momento da prova, você lembre e você já vai marcando ali a palavra-chave, que é isso que vai fazer você acertar no momento da prova. É por isso que é muito perigoso quem estuda para concurso público e quer, por exemplo, a pessoa está atuando ali na prática, está estudando para concurso e ela quer levar o que ela está fazendo ali na prática dela para a prova. Às vezes não dá. Não dá. Acho que já foi isso que eu já fiz, não deu. Não dá, porque assim, nós sabemos que a teoria ela não se separa da prática, né? Porque quando a gente está lá na prática, a todo momento nós estamos conversando com a parte teórica. Só que não é perfeito lá na prática, né? Não tem nada perfeito na prática. Muita coisa não funciona, muita legislação não funciona. E aí, se a gente for levar, por exemplo, teve uma vez que uma aluna me mandou mensagem falando assim, que ela tinha errado na prova, porque eles tinham colocado lá que no hospital, quem dava notícia de óbito na prova, eles colocaram lá para confundir, né? Falaram que era o assistente social que dava notícia de óbito. E aí, ela, mas professora, lá no hospital que eu trabalho, é o assistente social que dá notícia de óbito. Eu falei, não, mas está errado, é só você ir lá nos parâmetros da assistente social, da política de saúde, que você vai ver que ela está falando que quem dá notícia de óbito é o médico, é uma atribuição privativa. É lógico! Não é? Porque a gente tiver que dar explicação, orientação ali do que aconteceu, por que faleceu. Como é que a gente vai saber? Isso, termos técnicos da medicina que o assistente social... Então, tá vendo como não dá para a gente estar na atuação e estar pensando em concurso público? A gente tem que tentar separar isso daí. A parte teórica, não vai ter senso crítico e às vezes tem gente que questiona, né? Ah, mas isso daqui está falando tal coisa. Então, realmente tem que tentar separar. Estudo teórico é estudo teórico para concurso público. Prática é prática. A prática não se
separa muita gente às vezes não entende que a prática ela não se separa da parte teórica, porque a todo momento nós estamos conversando com a parte teórica. Sim. Um exemplo, atuando como assistente social no hospital, aconteceu uma criança. Eu tenho um mínimo de conhecimento do ECA. Aconteceu uma violência contra a pessoa idosa. Eu tinha um mínimo de conhecimento, também precisa ter um conhecimento da pessoa idosa. Estatuto da pessoa idosa, da mulher. Eu tinha um mínimo de conhecimento da Lei Maria da Penha. Assim vai. Existem outras legislações. Então, a gente tem um conhecimento básico e a todo momento nós estamos conversando com a parte teórica. Se a gente não tivesse conhecimento, né, ficaria só na prática. Aí a gente não teria parte teórica. Então, é isso, né? É algo que é simples de a gente entender. Aí alguém perguntou aqui... A Ana pediu para você repetir o PRI, por favor. Ah, tá. Do movimento de reconceituação, eu criei uma historinha. Aí a gente chama Priscila. É a PRI. P, perspectiva modernizadora. R, reatualização do conservadorismo. E I, intenção de ruptura. Aí são 3 momentos. Aí lá nas aulas que eu tenho, né, no preparatório ou nos materiais escritos, aí a gente vai colocando o que aconteceu em cada período. Na perspectiva modernizadora, na reatualização do conservadorismo e na intenção de ruptura. Aí a gente vai detalhando o que aconteceu, mas aí não tem como você esquecer, porque nas provas eles perguntam, na perspectiva modernizadora, aí eles colocam lá um texto, falando alguma coisa que aconteceu. E se você tem esse macete, você não erra. Não erra mesmo. Já anotei aqui, viu? Pois é. Aí eu tenho mais detalhes, desse aqui tem mais detalhes. Sim, aí vai criando, né? Tem as décadas. Então, assim, quando você começa a montar esses esqueminhas na sua cabeça, fica mais fácil de você estudar, ao invés de você estudar e deixar tudo muito solto, né? Então, você já deu a ideia da linha do tempo, você já deu a ideia de fazer essas anotações, né, que são as iniciais ali, para poder fazer... Como que chama mesmo? Você falou o nome, esqueci. Imaginária? Não, a linha do tempo, o pessoal já ok, é legal de fazer. Essas... como que fala aqui, gente? Que você colocou só as iniciais dos nomes. Como que chama esse negócio quando cria? É um mnemônico. Mnemônico. Isso, é que eu tinha cortado. Mnemônico. Aí cria esse daí também, eu acho bem interessante que você pode... você põe as iniciais e você cria ali uma história, alguma coisa, e você vai seguindo aquela linha para lembrar na hora da prova, né? Uhum. Isso. A colega está perguntando aqui se tem alguma diferença de renovação com reconceituação. Eu já vi algumas pessoas falando que tem diferença, mas eu não vejo diferença. Porque reconceituação é o período das mudanças. É porque, assim, quando a gente pensa em movimento de reconceituação, até a gente romper com o serviço social tradicional levou bastante tempo. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, foi um movimento de reconceituação, de mudança, de rompimento. E renovação, se a gente for pensar, também pode ser todo esse período do movimento de reconceituação. Foi um movimento de renovação, né? Só que a gente só tem essa ruptura do serviço social com o serviço social tradicional quando a gente chega na intenção de ruptura. Aí tem um marco ali, um marco que é muito forte, assim, que não tem como você esquecer, vitrine, não sei como é o nome da vitrine, colocou aí. Marco, que na verdade tem 2 marcos muito importantes que não tem como esquecer sobre esse rompimento do serviço social tradicional, que foi ali em 1979 e tem em 1982. Alguém lembra aí de 1979? De 1982 não tem como eu esquecer. Quem nasceu em 82 nunca esquece. Eu nasci em 82, eu nunca esqueço. Então, em 82, nós temos Yamamoto criando o primeiro livro de serviço social, o primeiro livro que traz Marx para dentro do serviço social, que é aquele livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Então, foi um marco que não tem como a gente esquecer, esse momento ali de ruptura do serviço social tradicional. Eu costumo falar para a gente colocar assim, algo imaginário, para a gente se colocar dentro da história, que é como se fosse uma corda se rompendo. Fica o serviço social tradicional para um lado, fica o serviço social renovado para o outro, aí a gente seguindo ali um outro caminho. Então, é mais ou menos isso. Então, na questão não tem diferença, isso não vai fazer muita diferença na prova, não. Eles não vão perguntar isso. Nunca perguntaram, pelo menos eu nunca vi. Eu nunca vi eles perguntarem qual é a diferença de renovação para reconceituação. Nunca vi eles. Então, é algo assim. Interessante. No chat, o PRI, esse daqui, gente, é PRI. Não sei se você anotou, Regiane, anotou aí. A Ana está elaborando para nós um mapa mental de tudo que está sendo falado. Depois eu vou colocar nos meus stories. Beleza, então. O que Depois mais? eu coloco
nos stories o mapa que a Ana faz. Beleza. Por isso Então, que eu até pedi para repetir, porque eu sei que ela está fazendo. Ela faz mapa mental de todas as minhas aulas. É uma graça. E eu sempre compartilho depois, porque é muito fácil para estudar. legal. Então, assim, gente, eu falei aqui da parte teórica que eles cobram, história do serviço social, instrumentos, e os assuntos da parte teórica, eles estão muito interligados. Quando você estuda instrumentos, você tem que estudar a instrumentalidade do serviço social, a instrumentalidade está ligada ao modo de ser da profissão, então são assuntos que você vai seguindo uma sequência. Estudou a história do serviço social, estudou questão social, estudou movimentos de reconceituação, estudou o projeto ético-político, tá vendo que são assuntos que estão interligados? Aí você instrumentos, vai estudar instrumentalidade, aí você vai ter que estudar política social, porque política social é um assunto também que despenca nas provas, é política social que bastante. cai. Política social é um tema muito recorrente e às vezes vem perguntas muito difíceis de política social. Então, é um assunto que você tem que estudar. Elaine Berg é uma das autoras que eles mais cobram nas provas quando se trata de política social. E aí, dentro da política social, o que eles podem cobrar? A política de seguridade social. E a gente tem um outro mnemônico. Política de seguridade social, PAS. Lembra da PAS? PAS, PAS. Previdência, assistência, saúde. Então, o tripé da Seguridade Social, que é o PAS, Previdência, Assistência e Saúde, eu trabalho muito com o processo de repetição, para memorizar, fixar, é um assunto que é recorrente nas provas. Em todos os editais, eles pedem tripé da Seguridade Social, e aí você tem que ter pelo conhecimento de cada um, né? Previdência, Assistência e Saúde. Concursos como do INSS, eles vão cobrar algo muito mais detalhado, né? Ele vai ter ali uma disciplina só de legislação previdenciária, 30, 40 questões só de previdenciário, porque você vai atuar no INSS. No INSS. Uhum. O conhecimento da legislação previdenciária. E aí, outra de política social que vai entrar, que também obrigatoriamente tem que estudar, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Que legal. Para quem está iniciando, quem já está, não sei se meus alunos estão por aqui, na verdade, os alunos estão em uma aula, agora que eu lembrei. Eles estão em aula. Ia ter uma aula de língua portuguesa, eles estão na aula, por isso que eu acho que eu não estou vendo os alunos por aqui. Aliás, Leiliane, era para você estar na aula, hein? A Leiliane está aqui. Ó, pontinho negativo, hein? Eu falei, quem faltasse na minha hoje ia ficar com pontinho negativo. Entendeu? Era para estar na aula. Aqui eu estou iniciando, né? Para quem está aí correndo atrás, está querendo entender como é que funciona o concurso público. E aí eu ainda quero ainda falar como é que você vai iniciar o seu estudo, hein? Como é que você vai fazer o seu planejamento. Não, pode. Então, nós estamos aqui super, o pessoal está amando a aula, já estão anotando ali, pode falar. Então, como eu estava falando, né? No edital, você tem que ter muito cuidado com a parte teórica do serviço social, os assuntos estão interligados, você tem que estar de olho nisso. Mesmo que, às vezes, um assunto ali da parte da história do serviço social não esteja, é importante que você estude. Serviço social na contemporaneidade, que a Alamoto ela vai tratar do objeto de trabalho do assistente social, são conceitos assim que eles gostam de colocar nas provas. Sempre vai, ainda mais em prova de prefeitura, eles vão colocar. E falando, né, do serviço social na contemporaneidade, é esse livro de Yamamoto que também é muito recorrente em provas. Só que aí a gente tem um outro detalhe que já muda um pouquinho, que é a parte das legislações. Enquanto na parte teórica do serviço social eu vou estudar assuntos que muitas vezes não estão dentro do edital, na legislação é diferente. Na legislação, eu só vou estudar o que eles estão pedindo no edital. E se por acaso eles cobrarem alguma coisa que não esteja no edital, a gente pode colocar um recurso quando abrir lá o período de recurso para mostrar que não estava no edital, que não era para eles terem cobrado, e a gente vai tentar cancelar essa questão. Então, por exemplo, legislações, né? Nós temos assim que eles cobram Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.142, também faz parte da saúde. Aí nós temos a Lei 8.069, que é do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos a Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que também é em prova. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Então, essas legislações são as que mais eles cobram nas provas. E Estatuto da Pessoa com Deficiência também? Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles já estão cobrando, sim. Já estão cobrando. Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma temática que nos últimos anos se deu mais força para essa temática. Legal. Inclusive,
É porque eu tô numa meta esse mês, eu já respondi quase 1.000 questões nesse mês de setembro. Eu tenho uma aula agora no dia 30, né? Quem quiser participar, tá lá no link da minha bio a inscrição. Mas você Então, eu tô que já respondeu 5.000 esse ano? nos últimos 3 anos. Nos 5.000 últimos três, questões. é. Eu vi lá, acho que foi nos seus stories que você colocou, né? Porque assim, quanto mais a gente responde questões, mais a gente consegue identificar o perfil da banca, mais eu consigo entender o que eu tenho que estudar, o que é relevante, o que não é relevante, de que forma eles estão cobrando. Então, assim, quem está estudando para concurso público tem que se tornar um expert em responder questões de concursos. Já aconteceu, Tá foi aí o uma último... coisa que eu não fazia muito, sabia? Não, e tem que fazer. E tem que fazer uma Não coisa... fazia. Em 2019, eu fui fazer uma prova só para testar a minha metodologia. Eu não estudei nada das outras disciplinas, que foi o concurso da IBSE. Eu fui só para serviço social. Eu vou lá que eu quero ver se a minha metodologia realmente, né, o pessoal está passando, mas eu quero ir lá. Eu fui. Aí, de serviço social, eu errei 3 questões, porque uma eu não sabia e 2 foi por falta de atenção. A prova estava muito fácil, assim, aqueles assuntos que a banca IBFC sempre cobra, coisa muito repetida. E aí eu consegui ficar em terceiro lugar nesse concurso da IBSE, por conta disso, porque eu fiz os assuntos que eu sabia que ia cair na prova da IBSE, que é da banca IBFC que fez. Então tem muito isso, por isso que eu acredito que a metodologia ela dá muito certo. Não tem erro, sabe? Não tem erro. Não adianta você, mas eu tenho que estudar todo o conteúdo. Não precisa perder tempo. Depois você estuda. Depois que você passar no concurso, aí você pode, né, fazer uma pós-graduação, ou se quiser fazer mestrado, doutorado, aí você vai se aprofundar. Mas os assuntos reconhecidos dão muito certo. Então, assim, nós temos também a lei... Aliás, eu falei da LOAS, falei, né? Falou. A LOAS, por exemplo, às vezes o que acontece? Não tem só a LOAS, né? Tem a Política Nacional de Assistência Social, tem o SUAS. Aí você tem que ter cuidado no edital, porque você vai estudar o que ele está colocando lá no edital. Eu já vi gente estudando todas as legislações de assistência sem necessidade, porque o edital dessa pessoa estava pedindo só LOAS. Estudou LOAS não é... todas as outras. Hã? Aí a pessoa acaba perdendo tempo estudando outras que não estava sendo Então, cobrado. pelo menos naquele concurso, não. Se outros concursos, se eles pedirem todas as legislações de assistência, você vai estudar. Então, a gente tem que perceber essa diferença. Parte teórica, muitos assuntos que não estão no edital, nós vamos ter que ter o conhecimento. Legislação, nós só vamos estudar aquilo que eles estão pedindo. Aquela que está pedindo. Ainda tem banca que é boazinha. Aquela banca boazinha, às vezes ela coloca que ela quer dos artigos tal até o artigo tal. Facilita. Beleza. Então, estuda só aqueles artigos. É o que você vai fazer. Então, tem essa diferença da parte teórica para a parte da legislação. Aí entra também a parte da legislação profissional, que eu já até falei. Código de ética, lei de regulamentação. Algumas bancas, elas vêm cobrando as resoluções do CIPES. Não são todas as bancas que cobram as resoluções. Nossa, mas e tem bastante. Aí eles devem especificar quais são aquelas que eles querem, né? Eles colocam algumas... Não, tem algumas bancas que eles colocam... Eu fico assim, às vezes imaginando que não é assistente social que cria, mas tem que ser um assistente social, né? Que cria esses editais, porque resoluções de CIPES tem muitas. Então. Mas a gente já conseguiu identificar aquelas principais que eles cobram, a gente já tem também mapa mental para ajudar os alunos. Muito, né? Bom. Muito bom. Aqui, ó, a Soninha, eu lembrei de uma história que você me contou agora há pouco até. A Soninha está perguntando, só pode prestar concurso depois de formada? Você me falou de uma aluna sua, né? Já tive aluna que passou em concurso antes de formar, só que assim, a pessoa estava, eu acho que no terceiro período, e quando foi nomeada, não tinha terminado, então ela não conseguiu assumir. Mas já aconteceu de pessoas que estavam se formando, e aí quando... Dessa moça que eu estava te falando, foi assim, ela estava formando, já tinha data de colação de grau, só que ela foi nomeada, né, para tomar posse no cargo público. Tinha prestado o concurso, já tinha sido nomeada, né? Então ela não tinha nem terminado ainda. Não tinha ainda, ela estava quase finalizando, sim, só que ela não tinha como tirar o registro, né, do conselho, não tinha como dar o comprovante, o diploma, ela não tinha, porque ela ainda estava esperando a colação de grau. Aí foi aí que a gente tem um advogado que ele é especialista nessa parte de concurso, aí eu encaminhei para ele, aí ele fez o mandado de segurança e aí conseguiu dar essa antecipação na colação
de grau e ela conseguiu assumir o cargo público. Mas assim, gente, dependendo do concurso e do período que você está, demora para chamar. Se for um concurso de prefeitura, pelo menos o que eu fiz demorou 2 anos até eles chamarem. Já pensou, O 2 anos? TJ está demorando 5. Olha aí. Então tem concurso que demora muito. Diferente. Pode ir prestando, sim. Agora tem concurso, sim. Tem concurso a nível federal que é mais rápido. Nível federal acontece tudo muito rápido. Por exemplo, teve do CNU, que foi assim um concurso muito bom e que muita gente não quis fazer, teve gente que se inscreveu e não foi fazer a prova, que quem foi vai se dar muito bem por causa dos desistentes, que provavelmente eles vão começar a chamar no início do ano. No início do ano eles vão começar a chamar. Então é perigoso você que está estudando fazer um concurso como esse, né? Que ele chama rápido, de nível federal. Agora, de prefeitura, eles demoram a chamar. Pode ter certeza que eles demoram um pouquinho a chamar, não é rápido, não. A colega colocou aqui, tem mapa de FHTM, porque é onde eu mais tenho dificuldade. Eu pedi para a colega depois entrar aqui no meu perfil, para ela ir na linha imaginária que eu fiz. Porque assim, gente, mapa mental é bom. Essa linha imaginária você deixou onde ali no seu perfil? Está em destaque? Não, tá no Rio. Esse foi acho que o penúltimo que eu postei, antepenúltimo que eu postei. Tá, a gente está no Rio. Passo a linha explicando. Porque assim, legal. O mapa mental, ele é legal, o mapa mental, você estudar por mapa mental. Mas você precisa compreender o momento que ocorreram os acontecimentos da história. É igual a nossa história, a história da nossa vida. A gente não sabe quando foi que a gente nasceu e a partir daquela data nós temos uma história, né? Eu nasci em 1972, depois de 2 anos eu estava estudando, depois de não sei quantos anos eu comecei a estudar. Então, é mais ou menos isso. O que acontece às vezes, Regiane, que eu ia falar da parte do raciocínio lógico, é que nós criamos um bloqueio. Quando eu também essa parte do cérebro, né? Eu gosto muito de estudar essa parte do cérebro, leio muito sobre isso. Então, quando você não tem conhecimento de um assunto e você começa a falar para o seu cérebro, eu não sei, é difícil, sabe? Você começa a colocar dificuldade, o seu cérebro, ele entende que aquilo é negativo para você. Então, realmente, ele vai fazer com que você não entenda. E aí, às vezes, eu até falo sobre minha filha. Minha filha, às vezes, fala, mamãe, que eu engana teu cérebro. Fala que tu vai fazer, que tu sabe fazer, que tu vai conseguir. Eu falo sempre para ela, engana teu cérebro. Porque o nosso cérebro é nos proteger. É a mesma coisa para que hoje tem várias pessoas aqui que vão criar o fôlego para estudar. Vão ficar animadas, quero estudar. Só que aí depois o cérebro dela vai começar a conversar com ela, mas é difícil, você ainda não sabe os assuntos, tem dificuldade. Então, o nosso cérebro ele quer nos proteger. Então, como ele quer nos proteger, ele não quer que nós fiquemos frustrados, aí ele vai tentar fazer você postergar para depois o seu estudo. Então, é por isso que muitas vezes você tem que iniciar-se, sabe? Começar de verdade e dizer para você mesmo, eu vou, eu posso, mesmo que você fale um dia, né? Às vezes falha, né? Mas mesmo que você fale, você vai lá e vai ter força mesmo para continuar, porque essa caminhada de concurso, ela não é fácil. Não vou dizer porque não é, eu já passei por isso. Foram madrugadas acordadas, porque na época que eu comecei a estudar, a minha filha, no dia que ela completou 1 ano de idade, no outro dia eu comecei a estudar para concurso público, eu prometi para mim mesma que eu só ia parar quando eu fosse aprovada. Então, foi uma decisão que eu tomei que eu realmente iniciei, porque antes, várias vezes, já tinha iniciado meu estudo para concurso e tinha falhado. Parava, desanimava. Aí, depois de alguns meses, começava de novo. Aí, quando a minha filha fez 1 ano, eu disse, não, quando ela fizer 1 ano, eu vou aproveitar até 1 ano. Quando ela fizer 1 ano, depois do dia do aniversário dela, eu vou começar a estudar. E foi isso que eu fiz, eu comecei a estudar. E, na verdade, eu nunca mais parei. Eu falei que eu só ia parar quando eu fosse aprovada. Só que aí eu fui aprovada e aí eu nunca mais parou. Nunca mais parei de estudar, porque eu sempre tive isso de ajudar aquelas pessoas, né, que estão nessa caminhada, para que também mudem de vida, porque o concurso público ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Meu esposo também ele é passado, ele passou em concurso com 23 anos, eu falo para ele que ele é um homem sortudo, né, com 23 anos. Então, assim, o concurso, ele me proporcionou coisas assim que eu não podia ter na minha infância, na minha adolescência, porque era uma vida muito difícil. Sim. Então, ele me proporcionou coisas muito boas da minha vida, coisas materiais, né? Coisas relacionadas à viagem, até coisas assim de ajudar outras pessoas. O concurso público já me proporcionou para mim como para o meu esposo. Então, para mim é uma bênção, sabe, o concurso público na nossa vida.
E eu falo assim pro meu esposo, oh Deus, graças a Deus, né? Eu falo para ele, graças a Deus que Deus nos abençoou. Porque nós, tanto eu como meu esposo, a gente vem de uma família muito humilde. E mais a gente tem o diferencial, eu acredito, que em tudo isso de vir de família humilde é você olhar além, é você considerar que você também pode, que não é porque você é humilde também pode. que vai conseguir. E hoje ele tem um bom trabalho, ganha muito bem no setor público. E assim, eu costumo falar para ele que eu tenho orgulho assim dele ter passado tão jovem, né, ter mudado de vida. Muito jovem, verdade. Uma família. Que bom, né? Então, o concurso público, para mim, ainda é uma das melhores saídas, Sim, por conta da estabilidade que você para tem. estabilidade, né? Eu nunca desconsidero os outros trabalhos, né? Porque eu também trabalho no digital, então eu nunca desconsidero. Eu sempre coloco que existem várias possibilidades. Uhum. O público, nem todo mundo se identifica com o concurso, nem todo mundo tem saco de estar estudando, de estar correndo atrás, de ficar fazendo Às prova. vezes não consegue tempo, né? Eu tô aqui, eu faço de forma autônoma também o meu trabalho como assistente social, né? Como perito é autônomo, mas eu sempre falo nas aulas quando o pessoal pergunta, eu falo, gente, ainda a forma mais segura é o concurso público. É difícil, eu tenho essas dificuldades todas aqui. Olha quanta matéria, quanta coisa cai, quanto tempo de estudo tem que ter, quantas questões para responder. Às vezes chama rápido, às vezes demora para chamar. O salário às vezes é muito bom, às vezes não é muito bom, mas traz estabilidade e ainda é a forma mais segura de contratação, né? Muda, Então, né? Muda a vida das pessoas, porque aquilo que você. Eu tô falando para pessoa que não está trabalhando, que não está ganhando nada, que não está fazendo nada, muda a tua vida, sabe? Transforma a tua vida. completamente. Eu lembro que quando eu passei em concurso público, eu ficava, meu pai, o que eu vou fazer? Que agora eu vou ter minha renda todo mês na minha conta, né? E eu lembro que, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma coisa assim meio que boba, né? Eu disse pro meu esposo, bora naquela pizzaria caríssima que a gente nunca podia ir, vamos lá. Ah, Então a gente começa a fazer coisas assim que antes a gente não conseguia fazer. antes não conseguia, porque você sabe que aquilo ali agora é fixo, é seu, você tem, você conquistou, né? Passou a pandemia, muita gente ficou sem trabalhar, né? Quem não é concursado, e a gente estava na segurança. Nada nos Olha isso. aconteceu. Então é por isso que eu defendo muito o concurso público. Com certeza. Questionaram assim, Regiane, mas se o concurso público é tão bom, por que você não está lá? Eu disse, porque são opções, né? Para mim chegar no digital, eu passei pelo concurso público. Passou por lá, exatamente. Pelo digital, eu comecei no concurso e do concurso eu criei um negócio. Então é isso. Muito bom. Nossa, excelente, seu depoimento é excelente, traz esperança para muita gente que está tentando aqui. A Ana está perguntando se cobra a Constituição. Depende do concurso. Tem concurso que eles vão cobrar uma parte da Constituição. Normalmente eles colocam o artigo 5º da Constituição Federal, mas às vezes eles não colocam Constituição Federal. E se quando for eles colocam, cobrar também, eles estipulam ali a quantidade de artigos e tal, porque é muita coisa, né? A Constituição ela está mais ligada quando tem aquelas provas que eles já cobram direito administrativo, direito constitucional, eles já colocam na parte já cai ali, né? Constitucional. Na parte específica do serviço social, eu já vi eles colocando o artigo 5º da Constituição. Isso, já vi o artigo 5º também cair. Aí tem gente, a Cristina, o Bartolomeu, mas gente falando aqui, com certeza, com a permissão de Deus, serão aprovados. Amém. Sim, serão mesmo. É só não desistir. Com a permissão de Deus, seria aprovado. É isso. O que a gente tem que pensar é que concurso público, ele é um planejamento a longo prazo. Ele não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia. Tem pessoas que têm sorte. Já aconteceu aqui de alunas um ano e meio, não. 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, alunos que passaram em concurso. Só que aí existem diversos fatores para a gente analisar por que essas pessoas em tão pouco tempo conseguiram ser aprovadas. Nem todo mundo consegue. E aí a gente teria que avaliar, né, vários fatores. Às vezes até sorte. Tem gente que tem sorte mesmo. Eu tenho um colega que sempre está passando em primeiro e segundo lugar e muitas vezes ela nem sabe as questões. É por sorte mesmo. Mas a gente não vai contar com a sorte porque nem todo mundo não dá para contar. Eu não tive sorte. Se eu não souber. Não dá para contar com a sorte, não. Mas essas coisas são difíceis de entender, né? Às vezes aqui, eu também com os meus alunos da perícia, mas eu vou fazer o cadastro, demora para ser chamado? Não demora? Quanto tempo demora para ser chamado e tal? Eu tenho alunas que, assim que fez o cadastro, o documento foi validado, recebeu nomeação na mesma semana. Teve uma aluna que ela fez o cadastro, quando o pessoal do judiciário recebeu o cadastro dela, ligou para ela, você fez o cadastro? A gente está precisando, eu já vou validar hoje, já vou começar a te mandar nomeação, você quer? Posso mandar quantas? Assim, coisa rápida que a pessoa não deu tempo nem de respirar. E, em compensação, outros fazem o cadastro, demora 2, 3 meses, um pouco mais,
Por quê? Depende de um monte de coisa. A gente, é que nem isso daí. Às vezes a pessoa estudou um mês, 2 passou, outro estuda 1, 2, 3 anos e não passa. Tem coisas que a gente não consegue explicar, gente. E é muito ruim quando você começa a se comparar. Porque se você começa a se comparar com um colega, com alguém que conseguiu passar, você vai se frustrar. É verdade. Para quem está desanimado, eu tenho algo para falar para vocês aqui. Quando eu me formei, eu criei toda uma expectativa. Eu me formei em 2008, né? Aí eu, poxa, que bom que eu estou me formando. Agora sim, eu vou parar de sofrer, vou conseguir um trabalho. E aí foi frustrante quando terminou a graduação, porque eu me vi meio que sozinha. Sabe assim, eu, não sei, eu acredito que alguém já passou por isso. Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém que possa te ajudar, não tem ninguém que possa te indicar para um trabalho, e você vendo muitas das suas colegas já começando a trabalhar, porque já tive colega que saiu da graduação já com trabalho garantido. Olha. E assim, eu não tinha ninguém, posso falar que eu não conhecia ninguém. Nas vezes que eu saí com as minhas colegas, nós fomos até humilhadas de uma certa forma. Já teve situações de eu falar, eu estava assim no nível tão desesperada, assim, querendo fazer alguma coisa, de conversar com professoras que eram, como é que dá o nome, que é de faculdade, que elas são as responsáveis pelo supervisora, não. Coordenadora. Como é que é? Coordenadora de curso, já teve situações de eu conversar, e ao invés da pessoa me animar, a pessoa fez foi me desanimar. Então, assim, eu venho de uma formação que eu não tinha, eu ficava naquela expectativa e fui fazer outras coisas. Eu sempre fui muito ligada nessa parte de estudo, então já fiz orientação, aí eu comecei a ministrar aulas em cursos técnicos de direito, de gestão de pessoas, essas coisas relacionadas a relações humanas, né? Então foi algo assim muito frustrante quando eu me formei. E aí chegou o momento que eu percebi que realmente precisava dar uma direção para minha vida, porque ou eu ficava no serviço social e fazia concurso público, porque naquela época nem se falava muito no trabalho autônomo, era algo assim que pouco se falava. Ou eu mudava de área. E aí eu pensava, mas se eu mudar de área, eu vou ter que estudar também, porque a maioria das áreas é concurso público. A única área que a gente ainda fala assim, vai estudar 5, 10 anos e que vai ter uma boa renda é medicina. Fora isso, todas as outras áreas elas vão jogar você para o concurso público. Então, esse foi um dos motivos, foi de você vir de uma formação frustrante, por não ter, eu não sabia para onde mandar currículo, eu não tinha direção do que eu ia fazer, eu queria trabalhar, mas não sabia como, não tinha experiência, porque muitas instituições, né, se for o contrato ali de instituições, elas querem que você tenha o mínimo de experiência, e eu não tinha essa experiência. Então, eu acredito que esse foi um dos motivos. Eu realmente de estudar. E aí, o concurso mudou a minha vida. Sem dúvida, o concurso mudou a minha vida. Tem muita gente se inspirando aqui na sua história. Ó. Agora animou que vai começar a estudar e não vai parar mais. Muita gente se inspirou em você aqui na sua história. Linda mesmo. Muito legal essa inspiração. Compartilhar essas informações, que por mais que pareça difícil, não é impossível. Eu sempre falo para os alunos, por mais que pareça difícil, não é impossível. Porque se tem alguém fazendo, é porque foi possível para aquela pessoa, então é possível para você também. Né? Não tem como. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque nós somos seres pensantes, somos seres inteligentes, nós só temos que nos dedicar. É dedicação, é persistência, é resistência, é resiliência, é tudo isso misturado. É verdade. Porque a nossa vida não é fácil, né? A nossa vida não é fácil. Na época, minha filha estava com 1 ano e tive que dormir cedo, estudar de noite, muitas vezes estudava na madrugada. Então, a sede de vencer na vida, a gente tem que ter essa sede de vencer na vida, a gente tem que ter um motivo. Se você tem um motivo, imaginar qual é o seu motivo. Se você tem um motivo, você vai lutar pelos seus objetivos, você vai continuar na luta. Agora, se você não tem um porquê, você vai desistir no meio do caminho. Agora, eu tinha um motivo, eu queria dar uma vida melhor para minha filha, na época eu só tinha uma filha, agora eu tenho 2, né? Então, eu tinha essa sede assim de vencer na vida, dizer, não vou aceitar minha realidade, eu vim de família pobre, mas eu não vou aceitar essa realidade, eu vou melhorar de vida. E graças a Deus que tudo que ele me proporcionou foi até além do que eu merecia, porque aí vi essa oportunidade de trabalhar no digital, né? Já estou fazendo até outros projetos ligados ao trabalho de marketing digital. Então, assim, eu acho que veio até mais do que eu merecia. Mas foi te dando oportunidades, né? Vai dando o estudo. Eu vejo que o estudo
o estudo ele muda a nossa vida. Quando E você... vocês que estão aí tentando o concurso, que pediram a respeito aulas sobre informações sobre o concurso, olha que experiência rica, que história mais incrível de superação, né? Uma história assim onde ela conseguiu transformar toda a vida dela, da família dela, por meio do concurso e porque não desistiu de estudar. Por mais difícil que pareça, não podemos desistir de estudar. Mas porque o estudo ele muda, né? Ele muda a vida das pessoas. E eu vejo assim, eu nunca me considerar eu sou melhor do que os outros. Não, eu não sou melhor do que os outros. Eu só faço o melhor. Aquilo que eu me dedico, eu faço o melhor. Acredito que essas informações foram relevantes, importantíssimas. Eu mesma anotei muita coisa que eu não vou mostrar, porque na verdade eu fui rabiscando assim, ó. Mas anotei muita coisa aqui. Eu quero agradecer, Luciana, a sua presença, agradecer a forma como você atendeu tão prontamente o meu convite. Tivemos um problema lá no YouTube, corremos aqui para o Instagram, que bom isso. Eu falei para o pessoal que eu tinha duas informações para trazer para eles aqui, a respeito do meu trabalho, né? A respeito do trabalho que eu desenvolvo. Antes de eu trazer as informações para eles, eu quero deixar para você fazer suas considerações e falar do seu trabalho também que você tem. Eu sei que você tem aí o seu preparatório. Quero deixar esse espaço para você passar para eles. E aí, assim que você terminar, eu vou falar para eles as novidades que eu tinha falado que falaria hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído com seus Muito. seguidores também que estão por aqui. E eu acredito que a palavra de hoje que eu quero deixar aqui é você ser persistente. Persistência, persistência. Eu sei que muitas vezes a caminhada é difícil, muitas vezes você está muito desanimado. São várias situações que acontecem nas nossas vidas, né? E muitas vezes nós não temos... Vai acontecer momentos de que você não vai ter apoio da sua família, as pessoas próximas de você, elas vão dizer, não vai, que não dá, não vai conseguir, é difícil. E nós vamos estar sempre cercados de pessoas falando de forma negativa. E eu quero dizer para você, tampar, fazer de conta que não está escutando, seguir em frente, porque é muito gratificante quando o seu nome sai no Diário Oficial. É um sentimento... Olha, assim, não, eu fico imaginando essa emoção, o seu sim, é nome uma sair no emoção Diário muito Oficial. grande, porque aí você percebe, poxa, eu consegui, eu realmente tinha capacidade, eu realmente fiz a minha parte, consegui. E aí que as pessoas vão começar a te parabenizar, dizendo, ah, olha aí, deu certo, realmente, né? Porque as pessoas não acreditam quando a gente está nessa caminhada. E melhor ainda é quando você vai no seu primeiro dia de trabalho, é uma coisa assim inesquecível, quando você chega lá como assistente social, né, exercendo a profissão que você estudou, que você escolheu. Então, é algo muito gratificante. Então, eu espero que você continue na luta. Se você quiser me acompanhar aqui no Instagram, me acompanhe aqui no Instagram. Esse preparatório que eu estava falando, né, que nós temos esse mnemônico, nós temos aulas, nós vamos estar com inscrições, é MAP o nome dele, preparatório MAP. Nós vamos estar com inscrições até o dia 30 de setembro, aí vou fechar um pouco, nós vamos fazer algumas mudanças nele, mas até o dia 30 de setembro ele está com inscrições abertas. Se você quiser me acompanhar lá no canal do YouTube também, você pode. Profa Luciana Farias, lá toda semana eu libero aulas de serviço social, questões comentadas, tem vários assuntos lá no meu canal. Então é isso, muito obrigada, Regiane, que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. Eu tenho certeza que o seu trabalho também transforma a vida das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada. Obrigada, viu? Agradeço muito a sua presença, a sua colaboração. Depois que sair o mapa mental da Ana, eu vou postar lá e vou marcar para você ver o trabalho dela, que é bem legal. Agora, como eu vou falar aqui dos projetos novos, se você quiser sair, fica à vontade, pode desligar e também ir para os seus afazeres. Quero agradecer de coração mesmo a sua presença. Muito, muito obrigada. Foi inspiradora a sua aula, além de ter trazido todo o conteúdo sobre o concurso público. Se você tivesse falado só da sua história, a inspiração que você deu para muita gente aqui já teria valido a pena. Mas ainda assim você contribuiu com todo esse conteúdo, que eu sei que deve ser riquíssimo também o seu material aí com relação ao curso, à formação que você tem, ao preparatório para concurso. Me aguarde que eu vou chegar lá nesses preparatórios seus aí, viu? Sim. Já conheci o material da Luciana, uma vez ela mandou para mim um conteúdo, estudei bastante, até acho que foi desse início aí do movimento de reconceituação, da história e tal, que às vezes quando a gente estuda aqui para dar aula é uma coisa, eu estudo, eu preparo tudo, tá anotado, eu vou e dou aula. Mas assim, aquilo que você trouxe, né, da prática, do concurso ali, da teoria, tem que ter toda uma preparação, não tem jeito, não tem jeito. Mas muito obrigada, viu? Agradeço, pessoal, boa noite e me sigam aí, tá bom? Tchau. Sigam lá. Tá bom. Obrigada, viu? Boa noite. Tá joia? Tá Boa bom. noite.
Alguns que me acompanharam aqui nos stories esses dias já sabem que eu comentei com vocês que eu vou dar uma reformulada aqui na minha linha editorial para otimizar o nosso tempo, para a gente ganhar mais experiência, mais profundidade nos nossos estudos. Vocês sabem que há 3 anos eu dou aula gratuita todas as quintas aqui neste Instagram e no YouTube. Tanto que tem mais de 250 aulas lá no YouTube para assistir. Então, são mais de 3 anos. Acredito que vocês nunca viram isso em qualquer outro lugar. Durante 3 anos, dando aula gratuita todas as quintas-feiras. O que eu vou mudar agora nessa linha? O que eu vou mudar agora por esses próximos meses? Eu não farei mais aulas gratuitas todas as quintas, mas continuarei dando aula gratuita sim. Mas não será agora toda quinta-feira. Nós vamos fazer agora uma super aula mensal, tá? Super aula mensal, gratuita também. E por que eu pensei nisso? Eu tenho visto, assim, a dificuldade de muitas pessoas participarem em todas as aulas por conta da rotina de trabalho, casa, marido, filhos, outros estudos, inclusive para concurso, estágios. Então, assim, falta tempo para muita coisa. Então, a pessoa vai acumulando aquelas aulas e acaba se perdendo, acaba não assistindo. Então, continuarei dando aulas gratuitas, sim, não vamos desistir desse projeto, mas agora será uma super aula gratuita mensal, tá? Com isso, o que a gente vai fazer? Planejamento. Eu vou divulgar para vocês com antecedência qual vai ser a data da aula e qual vai ser o tema da aula, porque aí a gente vai ter um foco especial, proporcionar um aprendizado mais aprofundado, transformador, como sempre tem sido em todas as aulas. Talvez a gente tenha até um pouco mais de tempo, porque eu sempre faço a minha aula em média ali 40, 50 minutos, tá? Então, nós vamos agora, a partir de agora, ter uma super aula mensal gratuita e não mais semanal. Tudo bem? Entendido até aqui? Eu quero, gente, continuar valorizando o tempo de vocês e possibilitando que vocês também se organizem com antecedência para esta nossa aula, tá? Tudo bem até aqui? Deu para compreender, né? Nós vamos continuar com aquelas aulas com muito conteúdo, aulas bem fundamentadas, do mesmo jeito que eu já vinha fazendo. Só que agora ainda vai melhorar, porque vai ser uma por mês e a gente pode ter aí um pouco mais de tempo, um pouco mais de organização para vocês poderem participar dessas aulas, tá? Então, o que eu quero aqui é otimizar o tempo de vocês, valorizar o tempo de vocês. Muitos ficavam tristes, ai, professora, eu não assisti, não consegui assistir, não deu tempo e tal. Então, assim, combinado? Uma por mês agora, divulgando com antecedência, tá? A aula de hoje vai ficar gravada assim, já eu deixo aqui no feed para vocês, tá? Vai continuar sendo de quinta, tá, gente? Ah, não posso dizer. Não, sexta eu não posso. Vai continuar sendo de quinta, gratuita, uma vez por mês. Vou divulgar para vocês com antecedência, data e horário. Aliás, já vou divulgar agora a data de outubro. A data de outubro são 2 informações importantes. Nós teremos a nossa super aula de quinta mensal no dia 14 de outubro. Já anotem aí, essa não vai ser na quinta-feira, porque é uma aula especial, não será na quinta-feira, vai ser numa segunda-feira. Dia 14 de outubro, agenda aí, por favor, anota aí, vai. Deixa eu ver se anotou. 14 de outubro, nós teremos a nossa oficina de escrita em relatórios. Oficina de escrita em relatórios, laudos e pareceres. É nesta aula que nós vamos fazer o quê? Fazer um estudo de caso juntos e elaborar juntos um relatório social. Super aula dia 14/10. Oficina de escrita em relatórios, laudos e pareceres. Vamos produzir juntos aqui um relatório social a partir de um estudo de caso que eu trarei para vocês na aula, tá? Então, vocês não podem perder no dia 14/10. Nós teremos essa super aula incrível. Vai ter material de apoio, Regiane? Vai ter material de apoio com preparação de relatório, com planejamento, com um relatório pronto no material de apoio. Para isso, você tem que fazer a sua inscrição. É completamente gratuita, mas tem que fazer a inscrição.
eu vou deixar a inscrição no link da minha bio. Vou trocar já o link da bio, vou colocar lá para você poder entrar e fazer a sua inscrição. Será no dia 14/10, às 20 horas, pelo canal do YouTube, que se Deus quiser vai estar tudo certo até lá, porque lá pelo YouTube que eu consigo transmitir e mostrar para vocês o estudo de caso, mostrar o relatório sendo feito ali ao vivo, preparando tudo para vocês com slide. Então, é no YouTube, tá? Tudo bem? Conseguiram compreender, pegar a minha ideia aqui? A reformulação da minha linha editorial. Não estou desistindo do projeto de aulas gratuitas, apenas estou fazendo agora uma vez por mês, para a gente poder ganhar mais tempo e para que vocês possam acompanhar e absorver de uma melhor forma todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, dia 14/10, eu espero vocês. Eu vou soltar o link da inscrição lá na minha bio aqui do Instagram, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou trocar, já vou deixar o link lá, vocês façam a inscrição para receberem um material de apoio no dia 14, tá bom? Vou aqui a lingerie ousada, gente, eu sempre esqueço o nome da lingerie ousada. Eu vou colocar no link na bio, ali onde tem a minha foto, lá o número de seguidores, lá, ali. Eu vou colocar o link ali, você clica lá e faz a sua inscrição, tá bom? Everton, tudo certo? Mais alguma coisa? 14/10, 20 horas no YouTube, se Deus quiser, porque lá eu consigo apresentar os slides para vocês e mostrar o relatório que a gente vai fazer na hora, tá? Gente, um beijo. Muito obrigado para todos que estiveram com a gente até aqui. Eu vou deixar a aula agora aqui no feed para vocês acompanhar depois, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau!